A graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje vamos para uma aula sobre mídias na igreja. Por que é importante investir na mídia e também por que você quer participar da mídia ou por que você entrou para a mídia da igreja. Vamos lá. Então, provavelmente se você está assistindo essa aula aqui que eu estou gravando, ou você já está na mídia da igreja ou você quer entrar. Só que antes de você entrar, antes da gente falar sobre coisas, sobre como que a gente pode fazer um criativo, como que a gente pode gravar um vídeo bom para nossa igreja, como engajar mais as redes sociais, é importante você entender que tem alguns princípios por trás. Não basta você apenas entrar, não basta você apenas querer entrar. Será que você realmente entende para que servem as mídias da igreja? O que é mídia? Eu gosto de pensar que a mídia tem dois propósitos. O primeiro propósito, todo mundo já sabe, né? Todo mundo fala, que é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Tudo que a gente faz na nossa igreja, tudo que a gente faz na vida do corpo de Cristo, a gente tem o alvo de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Como que eu posso ganhar uma vida para o Senhor Jesus através das mídias? Uma vez na minha célula, a gente fez um flyer, né, um criativo, para um evento que a gente ia fazer. Esse evento era evangelístico. E aí a gente postou nas redes sociais e, por incrível que pareça, uma pessoa que viu a imagem, que viu o stories que meu amigo postou, ele veio para a célula sem falar para ninguém. Ele simplesmente viu o endereço ali embaixo, olhou e falou, eu quero ir, eu desejo ir, e foi. Então a mídia tem esse intuito também, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Só que seja sincero, quantas pessoas vêm através de um flyer? São poucas, né? É muito pouco, muitas poucas pessoas vêm através de um flyer. Só que mídia não é só flyer, mídia não é só stories. Há um tipo de mídia que é muito mais antigo e que ganha muito mais pessoas para o Senhor Jesus. Antigamente, nos tempos dos discípulos, a mídia já existia. Mas qual que era a mídia deles naquela época? Será que eles tinham celular? Será que eles tinham iPhone? Xiaomi, câmera? Não, eles não tinham nada disso. Mal eles tinham vela, né? Mas a mídia daquela época era feita por boca a boca. A mídia deles era falar, era se comunicar. Então a melhor mídia para uma igreja é quando você faz as pessoas serem ativadas. Quando as pessoas da sua igreja, todas elas, produzem por si próprio, boca a boca, quando elas chamam alguma pessoa para vir da célula. E aí você pode pensar, nossa, mas a mídia é para poucos, esse trabalho aí de criativo é para poucos, poucos sabem. Na verdade não, irmãos. Na verdade, a mídia é para todos. Tem uma avó que já tem mais de 80 anos e ela tem a mídia dela. Ela faz parte, aliás, ela faz a parte dela na mídia. Qual que é a parte da minha avó? Ela manda um versículo para mim toda manhã. Ela manda aquela imagem de bom dia, cheia de borboleta, cheia de flor, cheia de brilho, né? É a mídia dela. Às vezes você pensa, nossa, mas essas imagens aí de bom dia, de Deus abençoe, não vai ganhar ninguém. Pois é, às vezes o público daquela imagem não é você, mas para as outras senhoras de idade aquilo é maravilhoso, aquilo é incrível, aquilo é uma tecnologia inovadora, né? Colocar brilho, borboletas voando e uma imagem de Deus ali no meio, é muito bom, tá bom? Então, para todo tipo de pessoa tem um público e tem uma mídia, uma forma de mídia diferente. Você precisa entender isso também. E antigamente, nos tempos dos discípulos, eles usavam boca a boca. A primeira vez que Pedro pregou, ele não tinha um celular para alavancar as mensagens dele, para fazer cortes das mensagens, para postar nas redes sociais. Não tinha nada disso. Ele apenas falava com sua boca e a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. Então a mídia dele era essa. Outro tipo de mídia que eles tinham antigamente, papel. Eles usavam papel para anotar as coisas que Cristo fazia, as coisas que eles viam, as coisas que os discípulos estavam acontecendo ali, desde a época de Moisés e de Abraão, já tinha papel. Então, papel é um tipo de mídia. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender que equipamento, ele vem depois da sua criatividade, vem depois do propósito da mídia, tá bom? Às vezes você não vai ter aquele iPhone 16, é porque nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, o último iPhone que lançou foi o iPhone 16. Às vezes você não tem um iPhone 16, às vezes você tem um Samsung, um J5, um J Prime, um Xiaomi 11. Mas eu quero te falar, você precisa começar com o que você tem, para depois você pensar nos equipamentos que você quer ter. Mas eu falei da primeira parte, do primeiro propósito da mídia, que é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Mas qual que é a outra visão que eu tenho? A outra visão que eu tenho é edificação do corpo de Cristo. Nossa, mas a mídia serve para isso? A mídia serve para edificar o corpo de Cristo? Isso não serve. Edificar o corpo de Cristo não é apenas por meio da oração, do jejum, dos dons do Espírito? Pois é, vamos falar um pouco disso. O que é edificação do corpo? A palavra edificação
ela vem de construir, de uma construção que você está fazendo, tá bom? E a gente pode ajudar a construir algo no corpo de Cristo através das mídias. Por exemplo, vamos supor que a gente faz um culto de domingo e aí você tira fotos numa câmera, tira lá suas fotos, edita e depois posta nas redes sociais, manda no grupo, as pessoas postam nos stories, mandam para os amigos. Dificilmente alguma pessoa vai se converter para Jesus por conta de uma foto, né? Mas as pessoas que já estão, elas vão chegar em casa, vão olhar para aquela imagem, para aquele vídeo que você gravou, que ficou tão bom, e vão relembrar do que aconteceu. Às vezes você vai gravar uma parte da palavra que seu pastor ministrou, eles vão relembrar o que foi ministrado, eles vão reviver aquela experiência na semana, eles vão poder ouvir de novo, vão poder ver depois. Às vezes saiu uma foto da igreja, o corpo inteiro reunido, eles vão ver lá como foi aquele momento de adoração. Então isso está edificando o corpo de Cristo, está lembrando as pessoas do que aconteceu naquele evento, do que aconteceu naquele culto. Então a mídia não tem um papel às vezes trivial como você acha, mas é importante você investir na mídia, porque você pode edificar o corpo de Cristo, você pode chamar pessoas para o corpo, você pode ganhar almas para o Senhor Jesus, tudo através de câmeras, de imagens, de flyers. Então é um trabalho muito importante que a gente pode ter. Mas para você que está entrando agora, ou você que já está na mídia, entenda que você não está aqui simplesmente para servir, para fazer coisas, simplesmente para tirar um monte de foto. Você não está aqui só por isso. Mas você está aqui por um propósito. Por que por um propósito? Por que eu falo isso? Qual que é a diferença? É claro, né? Se você está aqui porque você foi chamado por Deus para estar aqui na equipe de mídia, não importa se é a sua escala, não importa se tem um equipamento bom, não importa se o equipamento é ruim, você vai estar lá trabalhando para o Senhor e com muita alegria, porque você foi chamado para isso, porque você sabe que não depende do equipamento que você tem, você vai dar o seu melhor para aquilo que você está fazendo. Tá entendendo o que eu tô falando? Quando você entende que você é chamado, quando você tá aqui por um propósito, você não tem uma obrigação de fazer. Você não tá aqui obrigado, você não vem no culto só na sua escala. Você não vai só no evento na sua escala, mas você tem alegria de estar no evento, você tem alegria de estar no culto, você tem alegria de servir. Agora, quando é uma obrigação, é pesado. Quando é uma obrigação, fica pesado, fica tenso. É complicado, às vezes você não quer estar, às vezes não é sua escala, mas outro irmão faltou, você tem que cobrir esse irmão e começa a ficar ruim. Por quê? Porque é uma obrigação, não é uma alegria, não é um encargo, é só um cargo que você tem. Então pense muito sobre isso, você está aqui por um cargo ou você está aqui porque você tem encargo? Você está aqui por um propósito, você está aqui com alegria, ou você está aqui porque simplesmente te chamaram, você tem uma habilidade aí de gravar stories e te colocaram, te empurraram para a equipe, ou você está aqui porque você foi chamado para isso, tá bom? Entenda isso. Às vezes você tem habilidade, você sabe gravar vídeo, sabe gravar áudio, sabe fazer foto, mas não é a vontade de Deus para você nesse momento servir a equipe de mídia, tá bom? Então pensa nisso. Eu tô aqui porque eu fui chamado por Deus, porque Deus me escolheu, ou eu tô aqui porque eu me empolguei, foi uma empolgação do meu coração, senti de estar aqui e agora eu faço parte, mas na verdade eu nem queria. Pensa nisso.